Então, em resumo, nós temos que a nossa quantidade demandada de determinado bem depende de uma série de variáveis. Os principais que são citados tradicionalmente na nossa função geral da demanda são o preço do próprio bem, o preço do substituto, que seria o concorrente, o preço do bem complementar, a renda, os gostos e preferências. E aqui nós temos as relações. Se é a relação do preço do próprio bem e da quantidade demandada, a relação é inversa, aumenta um, reduz o outro. Agora, se a gente está falando do preço do substituto, a relação é no mesmo sentido, aumentou o preço do substituto, aumenta a quantidade demandada do próprio bem de análise. Agora, se a gente tiver uma variação do complementar, as relações são inversas. Percebam aqui o sinal, é de uma negação, é menor que zero. Então, aumentou o preço do complementar, reduz a quantidade demandada do próprio bem, porque esses bens só podem ser consumidos em conjunto. Então, se aumentou o preço de um, eu reduzo a quantidade demandada pelo outro. A renda e a parte dos gostos e preferências, a gente pode ter sinais diversos, a depender do tipo de bem, que a renda vai me dizer aqui, e a depender da questão relacionada ao gosto e preferência, a propaganda que está influenciando e demais questões que influenciam os gostos e as preferências. Com isso, nós temos que a demanda de mercado é formado pelo somatório de todas as demandas dos consumidores individuais. Então, a demanda geral de mercado é o comportamento geral de mercado, mas cada consumidor vai ter um comportamento distinto. De repente, o bem que é inferior para mim não é para você. Como a gente disse, depende da questão da própria classe social. Um bem que é complementar para mim pode não ser um bem complementar para você. Para mim, tanto faz. O frango com a farofa. Não, para você é complementar. Esses dois são bens complementares, mas para mim não é. Tanto faz, eu posso consumir só a farofa ou só o frango, não tem problema nenhum para mim. Então, depende de cada indivíduo. Mas o somatório desses comportamentos individuais nos dão a demanda de mercado. E aí, nós temos a curva de demanda. Nós temos aqui, por exemplo, a do consumidor A e a do consumidor B. Como se fossem somente esses a comporem a nossa demanda total de mercado. Então, tenho aqui individualmente esse aqui. Quando eu somo as duas curvas, as duas retas, eu tenho aqui a minha curva de demanda de mercado de um bem ou serviço, que é o total. E aí, muito bem, a gente finaliza aqui a parte desse conteúdo voltado às variáveis que interferem na demanda. O nosso próximo passo é entender como equacionalmente isso vai funcionar. Lembrem-se das relações de inverso e no mesmo sentido, porque o inverso, o sinal é negativo, no mesmo sentido é positivo. Isso vai nos ajudar a classificar se o que está na equação é um bem complementar ou se é um bem substituto, se é um bem inferior ou um bem normal, por exemplo. Então, tudo isso vai nos ajudar. Gravem bem esses sentidos.